Professor José Roberto, nos limites da teologia, trazendo uma reflexão bíblica, uma exposição da palavra de Deus. O capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas é o capítulo dos perdidos. Nós temos aqui Jesus contando parábolas, ilustrações, alegorias a respeito do significado que Deus dá aos perdidos. Jesus conta 3 parábolas aqui relatadas por Lucas: a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido, que comumente nós chamamos de a parábola do filho pródigo. Nesse capítulo 15, logo no versículo 11, está escrito: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Este texto é um texto, literariamente, em termos de gênero, uma parábola, e deve ser interpretada como tal. Portanto, nós devemos saber que nós estamos lendo aqui uma história, uma narrativa contada por Jesus e com um objetivo espiritual. Jesus não estava apenas contando uma história bonita que merecesse ser lembrada e recontada e admirada até pelo seu teor e pela sua grandeza, que certamente essa é uma das parábolas mais impactantes contadas por Jesus. Esta parábola foi contada por Jesus no contexto da religiosidade da época na qual Jesus viveu. Naquele tempo, existiam os fariseus, os doutores da lei, que se gloriavam dos seus méritos e da sua religião, defendendo que, pelos méritos e pelas suas capacidades e pela sua justificação, elas seriam capazes de agradar a Deus, pela autojustificação. E essas pessoas, elas consideravam as demais perdidas. Achavam que eram pessoas pecadoras, indignas do amor, da graça e da misericórdia divina. E é justamente para essas pessoas que Jesus lhes conta esta parábola. A parábola do filho jovem, mais novo, que pede a parte da herança ao pai, o pai ainda vivo, e resolve ir embora, partir e gastar dissolutamente aquilo que recebera do pai. Depois de gastar tudo, de perder aqueles supostos amigos que ajudaram-no certamente nesse relato a gastar, a palavra pródigo quer dizer gastão, aquele que gasta, que desperdiça. Depois de gastar tudo e conseguir ali um emprego para apacentar porcos e se ver totalmente deslocado da sua condição, ele tem um insight. Ele avalia a sua condição, o momento no qual se encontra, a conjuntura, se vê ali cuidando daqueles porcos, alimentando-os com alfarrobas, que eram umas vargens com as quais se alimentavam os porcos naqueles tempos. E ele tem um estalo, um insight. Na casa de meu pai, os jornaleiros, os empregados não são tratados dessa forma, porque ele queria se alimentar das alfarrobas e nem isso lhe era permitido. Então ele resolve voltar para casa, retornar para a casa do seu pai. E quando ele está de volta, aqui na narrativa de Jesus, no versículo 20, diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço
e o beijou. E o pai diz: trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O pai festeja, celebra, traz o anel, o símbolo da herança, mata o cordeiro cevado, o bezerro cevado, vamos celebrar, vamos fazer uma festa. Mas a parábola não termina por aqui. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Sabe como agiu esse irmão mais velho? Eis que te sirvo, disse ele ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O rancor, o ressentimento daquele irmão mais velho em relação ao seu irmão mais novo, retrata nessa parábola e no contexto dessa parábola a vaidade religiosa, a arrogância e a prepotência religiosa. Quando nós, às vezes, imersos na nossa religiosidade, nos achamos tão bons e tão moralmente perfeitos que queremos limitar a graça, o amor e a misericórdia divina. Por isso o pai diz: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Meu amado irmão, minha irmã, tenhamos cuidado para que, envaidecidos pela nossa religião, pelo nosso senso de autojustificação, por achar que somos capazes de agradar a Deus por aquilo que nós fazemos ou deixemos de fazer, nós queiramos limitar a graça, a misericórdia e o amor de Deus. O nosso Deus é um Deus pródigo, é um Deus que derrama superabundantemente a sua graça sobre nós. Nós não somos dignos nem merecedores. Nós somos o pródigo que estamos voltando para casa. Tenhamos cuidado para não agir como o irmão mais velho. Que sejamos todos os dias instrumentos de Deus para levar essa graça, esse amor e essa misericórdia. O nosso Deus é um Deus pródigo. Nós somos pródigos. E devemos voltar sempre para a casa do Pai, de Abba, Pai, que nos abraça com ternura, com amor, e que nos recebe, e que nos beija, e que nos abraça, independentemente de quem nós somos. Lembre sempre que é pela graça, por meio da fé, que nós somos salvos, abraçados e achados. Não é por meio das obras, para que ninguém se glorie. E é assim que Deus exercita o seu amor e a sua graça a cada um de nós. Que esse Deus gracioso e amoroso te alcance, te abrace, te beije, porque todos nós somos pródigos.